A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus, né? Bom, Bacimar, eu me lembro de um comentário seu, né? Ele escreveu lá no vídeo, né, uma conversa com o irmão Bacimar, a parte 7, né? Ele escreveu: aquele que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Fazendo uma citação da carta de João, né? A segunda carta de João. Então veja, João está dizendo a respeito de crentes que haviam se introduzido no seio da comunidade cristã com uma doutrina estranha a respeito da nossa salvação. Quando João escreve, né, aquele que não traz essa doutrina é a doutrina da salvação. Onde é que nós podemos aprender qual a doutrina de Cristo a respeito da nossa salvação? Bem, com certeza não é a doutrina de Tiago, mas a de Jesus. É importante saber isso? Lógico que é importante. Por que é importante? É importante porque se você não conhecer a verdade da doutrina de Jesus Cristo a respeito da salvação das nossas almas, os homens, vão enganar você com o falso evangelho, o evangelho maldito. O que é o evangelho maldito? É o evangelho das boas obras, da firmeza, da fidelidade, todo ele enrolado em doutrinas de homens, mandamentos de homens, usos e costumes, uma lista de coisas que você não deve fazer e uma lista de coisas que você deve praticar. Mas isso não é o evangelho. Não é o evangelho. Então é muito importante que você saiba o que é o evangelho e conheça a respeito da doutrina de Jesus Cristo a respeito da nossa salvação. E a maneira de você descobrir onde está o ensino de Jesus sobre como nós podemos alcançar a salvação das nossas almas é prestando atenção no que ele disse para as almas perdidas. Nós vamos conhecer qual a doutrina de Jesus Cristo com respeito à nossa salvação, examinando as suas palavras quando ele está conversando com almas perdidas. O que ele disse para estas pessoas? Examinando o diálogo, né, a conversa de Jesus com as almas perdidas, é que nós podemos saber qual o ensino dele a respeito da nossa salvação. Entendeu? É lógico. E são esses versos que você está vendo aí passar na tela. Então veja, não fala uma palavra em firmeza e fidelidade, não fala uma palavra em boas obras, não fala uma palavra em batismo, não fala nada disso. Por que ele não falou? Porque não tem nada a ver com a nossa salvação. Agora, o nosso Bacimar contesta isso o tempo todo, né? Por quê? Ele acredita no São Tiago. Bom, de princípio é um idólatra, né? É um adorador de homens. Por quê? Porque ele coloca a palavra de Tiago, que nem apóstolo foi, em pé de igualdade com a palavra do próprio Deus, que é o Deus que se fez homem. E lá no Velho Testamento deixou muito bem claro, né? O Senhor, no primeiro mandamento, diz: não terás outros deuses diante de mim, que condena a idolatria. Então, ao dar ao texto de um homem o mesmo valor, a mesma autoridade, pois está somando, né, acrescentando às palavras do próprio Deus, está dizendo que esse homem é Deus também, merecedor da adoração. Ele contesta o tempo todo, querendo defender isso aí. Na realidade, isso é idolatria, né? Mas nós só podemos saber qual é a doutrina de Jesus Cristo, né, examinando quando ele está falando com as almas perdidas, com os pecadores. E a conversa dele é essa, que você está vendo aí. E não somente falou isso, como também deu exemplos. Há pessoas que ele declarou: a tua fé te salvou. O verbo salvar no passado
mostrando que essas pessoas foram salvas num momento que nós não sabemos quando aconteceu. Pode ser que foram salvas no minuto seguinte, anterior, uma hora antes, uma semana antes, não sabemos. Mas, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, sabemos que eles foram salvos por toda a eternidade no momento que creram nas palavras do Senhor Jesus. Sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem igreja, sem nada disso. Isso tudo é doutrina de homens desviados de suas próprias doutrinas originais. Agora, o nosso querido irmão Basimar, para justificar a salvação por meio de boas obras, ele faz uma citação lá ele diz assim: quando a Bíblia fala que a salvação é somente pela fé, está falando de uma fé viva, acompanhada de boas obras. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque vou para o Pai. É o verso de João, capítulo 14, versículo 12. Não contradizendo, portanto, outras partes que diz não existir fé sem obras. Então veja, novamente sacando texto fora do seu contexto. Como mostramos lá no vídeo anterior, Jesus estava tendo a última conversa com os seus discípulos. Estes homens não tinham almas para salvar. Eles eram almas salvas por toda a eternidade. O Senhor Jesus mesmo diz lá na sua conversa com ele, diz assim: não vos tenho chamado de servos, mas vos chamo de amigos. Eles eram amigos do Senhor Jesus. Não eram apenas servos. Ele ficou escandalizado, perguntou: você realmente é um servo de Deus? Eu disse: eu não sou servo de Deus. Eu disse: sou amigo do Senhor Jesus. Que é uma condição muito melhor, Não é muito melhor? O que você prefere? Você ser criado numa casa ou amigo do dono? Que é? Abraão, lá no Velho Testamento, foi chamado de amigo de Deus. Porventura tem uma condição inferior, porque ele foi chamado amigo de Deus, é uma condição inferior? Em absoluto. Uma condição desejável. Ser amigo do dono da casa. Entendeu? Ele aproveitou para descer o pau em mim, dizendo que tem que praticar. Lógico que tem que praticar, pô. Qual o problema disso? Não tem nada a ver com a nossa salvação. Nada a ver. Então, nesse verso citado aí, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores do que esta vai fazer, porque eu vou para junto do Pai. Isso é uma referência direta com Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18 e o 20. O que diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18 e o verso 20? Ele diz assim, o Senhor Jesus está dizendo assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O verso 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, esses sinais que estão aqui têm que ornar a vida do crente, do verdadeiro crente. Entendeu? Presta atenção. Olha aí, expulsarão os demônios. Eu fiz essa playlist aí, você clicando, você vai ver. São 6 vídeos, onde eu relato as experiências minhas com demônios. Eu mencionei isso para o Basimar,
Falei, você tem sinal de Deus na sua vida? Você está aí com muita conversa mole, né? Defendendo a salvação por meio de boas obras, porque quem praticar boas obras, quem tem que praticar boas obras. Entendeu? Você tem os sinais de que realmente você nasceu de Deus, que Ele está na sua vida. Você tem esses sinais? Eu fiz isso, sabe, porque as pessoas precisam saber. Ele respondeu que eu estou me exibindo, né? Eu passo a vida toda falando que a salvação não é por meio de boas obras. Né? Nunca disse as coisas que eu fiz na minha vida. Nunca disse. Né? Mas Paulo nas cartas ele fala. Os outros são apóstolos, eu também. Ele defende seu apostolado. Então eu vou fazer uma pequena defesa aqui, uma miserável defesa aqui da minha condição de crente em Jesus Cristo. Olha aqui, Basimar, para sua vergonha, tá? Fica sabendo, tá, que na minha vida teve uma etapa, um período que eu vivi coisas que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Entendeu? Porque são coisas que só os anjos aplaudem, sabe? Só os anjos têm prazer de ver. E eu tenho medo de contar, falar, exibir a olhos maliciosos e homens perversos, malignos, como você, que vão deturpar isso. Mas esteja seguro disso. A congregação cristã tem 3,5 milhões de crentes aqui no Brasil e uns 400 mil no exterior. E não deve ter um sequer, que tenha semelhante testemunho para dar. Tá? Fica sabendo. Tá? Deixa aí para você pensar o que seja. Entendeu? Não vou relatar não, mas toma vergonha na cara. Você que fica falando o tempo todo em salvação por meio de boas obras, achando que as coisas, certamente você acha que as coisas que você faz aí são coisas dignas e que qualificam você para entrar na glória de Deus. Né? Entendeu? Você sim é um exibidor das suas qualidades. Todas as vezes que você vai numa igreja e levanta lá para testemunhar, você diz que vai entrar no céu se você for firme e fiel. Sabia? Sabia que isso é mensagem subliminar? Você está dizendo que, pelo menos até aquele momento que você levantou para testemunhar diante da Irmandade, você está dizendo que você foi firme e fiel. É lógico, porque se você não tivesse sido firme e fiel até aquele momento ali, você não levantaria. Isso é mensagem subliminar. Pregação mentirosa. Pregação mentirosa. Porque não há. Por quê? Porque não há firme e fiel, meu filho. Ninguém é firme e fiel. Não há firme e fiel. Você pode parecer uma pessoa muito boa e muito justa, mas para mim. Mas quem sou eu? Quem é o irmão Jair? E quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quem vai julgar estas coisas é aquele que vê, que vê as coisas, filho, vê as coisas desta maneira. Ele vê o profundo do nosso ser, o mais profundo da intenção do nosso coração. Entendeu? Tem mais outra coisa também. Quem vai julgar você não sou eu. É aquele que é a justiça absoluta. Você sabe o que é justiça absoluta? Não temos condição de saber o que é isso. É aquele que é santidade absoluta. Você tem condição de me dizer o que é isso? Eu não tenho, ninguém tem. É o juiz do universo. Não queira ficar debaixo dessa espada. Não seja estúpido.